bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, você que está nos assistindo aqui no canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos, é uma grande alegria poder me dirigir a vocês nesta manhã para podermos meditar na Palavra de Deus. Devido ao avanço da contaminação com o vírus, Covid, a nossa igreja, a diretoria da nossa igreja decidiu que nesse mês de janeiro nós não faremos cultos presenciais. Então, nesse mês, especialmente agora janeiro, nós estaremos colocando as mensagens aqui no canal da igreja e você poderá assistir e se envolver com a mensagem, com a palavra de Deus, todo domingo, a partir das 10h45 da manhã. Essa é uma medida que tomamos como prevenção, tendo em vista que algumas famílias da igreja testaram positivo para essa nova cepa. Graças a Deus, ninguém está com sintomas graves, são sintomas leves e sintomas médios, mas para que a gente possa ter mais tranquilidade e cuidar da família e cuidar de nós mesmos, então resolvemos fazer o culto com a mensagem aqui no canal da igreja. Posteriormente, vamos reavaliar essa decisão e aí então comunicaremos a todas as pessoas que estão conosco nessa jornada, nessa caminhada. E quero convidar você para a meditação de um texto aqui da Palavra de Deus, que é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipe, uma igreja que Paulo amava, tinha muita comunhão, ele era uma pessoa conhecida, ele fundou a igreja, ele esteve cuidando dessa igreja por um tempo, presencialmente, mas agora ele está distante, ele está preso, e então ele escreve uma carta a essa igreja. Domingo passado, no nosso culto, nós falamos sobre esse texto, que é de Filipenses 3. E só para você poder pegar aqui o contexto, o capítulo 3 de Filipenses trata do valor inestimável que Cristo tem. Paulo está enfatizando com uma linguagem, uma metáfora da contabilidade, vamos dizer assim. Paulo está descrevendo a si mesmo e a sua conversão. É uma carta em que ele coloca muito da sua vida, da sua experiência de vida, e ele fala no capítulo 3 como ele se converteu. E é interessante que a linguagem de Paulo é uma linguagem contábil, porque ele achava que, sendo um excelente religioso, ele estaria acumulando lucros, um saldo positivo diante de Deus. É isso que ele coloca aqui quando ele descreve a si mesmo, e ele diz o seguinte: ele está falando de pessoas que estão, de alguma maneira, comunicando à igreja de Filipe que existe uma forma de se obter lucro, ou seja, justiça diante de Deus. Existe uma maneira da pessoa se apresentar diante de Deus num juízo, num julgamento final, com lucro, com um saldo positivo na conta, desde que ela siga as regras da religião,
desde que ela se esforce para conquistar, para conseguir boas obras, boas ações, e assim ter um crédito diante de Deus. É isso que Paulo está escrevendo. Ele está dizendo que existem pessoas que estão na igreja, que estão pregando uma doutrina errada, uma doutrina que anula, vamos dizer assim, a obra de Cristo, ou que tira o brilho da glória de Cristo. E Paulo está dizendo, se fosse para eu me gloriar das minhas coisas, se fosse para eu me gloriar o que ele chama de carne, na carne, no meu esforço próprio, eu poderia me gloriar. E é aí que ele faz uma relação de tudo o que ele tinha de precioso, que ele colocava na sua contabilidade como saldo positivo. Ele diz assim, ele fala que ele foi, verso 5, fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. É assim que ele se descreve. Ele não tem do que se envergonhar. Paulo não está falando aqui que ele era uma pessoa fracassada eticamente, que ele era uma pessoa falida moralmente, que ele vivia uma vida desregrada, que ele vivia uma vida sem ética, sem moral. Não. Paulo está dizendo que ele cumpria rigorosamente a lei. Paulo está dizendo que ele era tão rigoroso no cumprimento da sua religião e da lei, e aqui ele está falando dos mandamentos, e de tudo que a lei envolve, de cerimônias, de rituais, de ética, de comportamento. Ele diz, eu cumpria tanto isso, que eu era acima da média, muito acima da média. Ele diz que ele foi tão zeloso pela sua religião, que ele chegou a perseguir a igreja. Então veja o empenho de Paulo. Ele realmente era um jovem promissor dentro da sua religião. Estamos falando do farisaísmo, dos fariseus. Ele diz que ele era fariseu dos fariseus. Ele diz que ele tinha conquistado uma posição tão elevada dentro da sua religião, que ele se tornou uma pessoa que tinha autoridade atribuída pelo conselho religioso da época de perseguir os cristãos. Então, Paulo está dizendo que ele achava que tinha crédito. Mas quando ele conheceu a Cristo, ele percebeu que toda a justiça que ele tinha acumulado, que tudo aquilo que ele tinha feito, não era nada, comparado com a glória, com a salvação, com a graça, com a justiça que vem de Cristo, com aquilo que Cristo realizou na cruz, com a sua morte e a sua ressurreição. Então, quando Paulo conheceu a Cristo, ele diz aqui no verso 7, eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu considero insignificantes por causa de Cristo. Tudo aquilo que ele achava que era valioso, tudo aquilo que ele colocou na sua contabilidade como sendo crédito diante de Deus, ele percebeu que não era nada. Ao contrário, ele não estava agradando a Deus, ele estava lutando contra Deus ao lutar contra Cristo. Ele estava, de fato, em débito e não em crédito. E ele coloca isso de uma forma interessante. Ele diz que todas as outras coisas são insignificantes
comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Então, quando Paulo conheceu a Cristo, ele de fato conheceu o lucro. Ele de fato conheceu aquele que lhe dá crédito diante de Deus, que é Cristo, a obra de Cristo. Aquilo que Cristo fez. Quando Paulo jogou fora a sua religiosidade, quando ele jogou fora tudo aquilo que ele achava que tinha valor, que era valioso, que era precioso, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua religião, e abraçou a Cristo, então ele, de fato, agora tem crédito diante de Deus. Por quê? Porque ele não confia em si mesmo, não confia em suas boas obras, mas confia na obra de Cristo. Confia no próprio Cristo. E é isso que Paulo está dizendo a essa igreja. Cuidado com as pessoas que estão dizendo que você pode ter lucro diante de Deus fora de Cristo. Pessoas que estão diminuindo a obra de Cristo e colocando nas pessoas, na capacidade das pessoas, o valor que deveria ser colocado em Cristo. Então Paulo usa essa metáfora da contabilidade para dizer, olha, eu percebi que ao invés de eu estar no lucro, eu estava falido. Que tudo aquilo que eu achava que era valioso não era nada. E ele chega a dizer que era esterco, que era lixo, diante da glória de Cristo, diante da obra que Cristo realizou, diante da obra que Cristo fez de salvação. Então, tudo o que eu, como pessoa humana, posso fazer para ter algum lucro diante de Deus é lixo, comparado com aquilo que Cristo realizou, comparado com aquilo que Cristo é e com aquilo que Cristo tem para me oferecer, que é a justiça que ele praticou e que ele compartilha com aqueles que creem nele. Agora, eu queria conversar com vocês sobre um outro texto, um trecho desse texto, que começa no capítulo 12. Que agora Paulo muda a metáfora de contabilidade para corrida, para competição. Paulo não está falando mais de ter lucro, ele está falando agora de uma corrida e de um alvo, e de um prêmio. Ele diz o seguinte: não estou dizendo que já obtive tudo isso. O quê? O que ele falou no verso 10, que ele quer experimentar Cristo e ter aquilo que Cristo prometeu, que é a ressurreição dos mortos, que é uma vida de santidade plena, que é uma vida de perfeição plena. Então Paulo está dizendo aqui que ele ainda não alcançou isso. Ele diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Então agora Paulo está dizendo que ele foi conquistado por Cristo. Quando Cristo apareceu para Paulo no caminho para Damasco, quando Cristo se revelou a ele como Messias Rei, quando Jesus disse a Paulo lá no caminho de Damasco, por que você me persegue? Eu sou o Cristo. Ali, Paulo teve um encontro com Cristo e Cristo o conquistou. É interessante essa palavra aqui que você vai ver que Paulo faz um jogo com essa palavra. Ele está dizendo, eu prossigo para o alvo, né? Eu prossigo para conquistar essa perfeição que se dará na ressurreição final, quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino, quando Cristo voltar
para eliminar o mal, para eliminar o anticristo, quando Jesus voltar com glória, com poder, com majestade, acompanhado dos seus anjos, para estabelecer definitivamente o seu reino aqui na terra e renovar todas as coisas. Quando isso acontecer, Paulo diz que nós obteremos a perfeição. Mas ainda não somos perfeitos. Mas Paulo diz que ele quer prosseguir para esse alvo, para alcançar essa perfeição. Mas ele diz assim, essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Então, há duas coisas aqui. Paulo diz, eu quero conquistar essa perfeição. E depois ele diz, por que eu quero conquistar essa perfeição? Porque Cristo me conquistou para que eu possa conquistar. Então, primeiro Cristo nos conquista. Primeiro Cristo nos alcança. Primeiro Cristo nos envolve com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu perdão. Primeiro nós temos esse encontro com Cristo, que transforma a nossa vida, que transforma o nosso ser interior, o nosso coração, a nossa mente, os nossos desejos. E quando Cristo nos encontra, Ele nos conquista. E somos dele. Agora nós nos voltamos para Ele. Ele se torna tudo para nós. Ele se torna o centro da nossa vida. Ele se torna o alvo da nossa vida. Ele agora é o nosso maior tesouro. Portanto, somos conquistados por Cristo. E porque fomos conquistados por Cristo, nós agora corremos essa maratona para conquistar a perfeição no dia final. Então, aqui é a vida cristã resumida por Paulo. A vida cristã começa com Cristo nos conquistando. Mas Ele não nos conquista para nos deixar sentados à beira do caminho. Ele não nos conquista para nos deixar sentados no estádio. Ele nos conquista e nos coloca na pista de corrida para dizer, agora prossiga para o alvo. E o alvo é a perfeição final, é a ressurreição dos mortos. Paulo diz, eu ainda não alcancei. E ele diz no verso 13, não, irmãos, não a alcancei, mas concentrando todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Há um movimento, há uma dinâmica na vida cristã. O cristão não pode ficar acomodado. O cristão não pode achar que porque ele já caminhou tanto, porque ele já correu tanto, porque ele já sabe, porque ele já conhece, que ele pode se acomodar. Esse é o grande perigo da vida cristã. Nós estamos numa corrida, nós estamos numa maratona e nós temos um alvo. Portanto, Paulo diz que ele esquece de tudo que ficou para trás. É interessante aqui que Paulo não está falando de um esquecimento total, mas é um esquecimento seletivo. Porque quando Paulo escreve essa carta, ele não esqueceu do quanto ele foi abençoado por essa igreja. Ele não esqueceu de como ele tem amor por essa igreja e essa igreja tem amor por ele. Paulo não esqueceu do que ele era, do que ele havia feito, inclusive perseguir a igreja. Paulo não esqueceu de muitas coisas. Mas o que é que Paulo está dizendo que ele esquece? Ele está dizendo que ele não se acomoda com as vitórias que ele já teve. Paulo está dizendo aqui que ele não está olhando para trás e dizendo, olha o quanto que eu já corri. Paulo está olhando para frente dizendo, olha só o que eu vou conquistar.
É igual quando Jesus disse que não pode ser digno de ser obreiro aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Quem está arando a terra tem que olhar para frente. Tem que ter os olhos fixos naquilo que ele está fazendo e no alvo que ele vai fazer. Por isso, Paulo, ele não está se vangloriando do que ele já conquistou. Ele não está se sentindo superior aos outros. Ele não está achando que ele chegou num ponto da vida dele que ele pode se acomodar, se aquietar e deixar de correr. Ele está dizendo, o que eu já conquistei ficou para trás. Eu prossigo para o alvo. Eu sempre estou olhando para frente. Eu sempre estou olhando lá longe. Eu sempre estou olhando no final da corrida. É para lá que eu vou, é para lá que eu quero chegar. É isso que Paulo está dizendo. Esquecendo das coisas que ficam. Daquilo que pode te segurar, daquilo que pode diminuir o seu ritmo, daquilo que pode te distrair, daquilo que pode fazer com que você desvie da rota. Esqueça e olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para a ressurreição, olhe para a perfeição final, olhe para aquele dia em que tudo será novo e nós seremos como Cristo. É isso que Paulo está dizendo para essa igreja. É isso que Cristo está dizendo para você hoje. Olhe para frente. Olhe para o alvo. Não desista. Não desanime. Não se acomode. Não recue. Mas continue caminhando. Continue na maratona. Continue olhando para frente. Continue olhando para o alvo. Porque para isto você foi conquistado. Se Cristo te conquistou, se Cristo entrou na sua vida, se você já olhou para Cristo e contemplou a beleza de Cristo, a glória de Cristo, a majestade de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo, a obra de Cristo, se você já contemplou tudo isso e foi conquistado por Cristo, agora você tem um alvo, porque foi para isso que você foi conquistado. E Paulo diz, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Devemos prosseguir com aquilo que você já conseguiu, com aquilo que você já alcançou, com a maturidade que Deus já te deu. Continue, prossiga, cresça, vá adiante, caminhe com Cristo, porque lá na frente, Ele está te esperando. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 9, 24. Olha o que ele diz. Vocês não sabem que, numa corrida, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Corra para vencer. Não deixe o mal te conquistar. Não deixe a mentira te conquistar. Não deixe um evangelho deturpado te conquistar. Não deixe a fala de pessoas que dizem que você pode se justificar diante de Deus com as suas obras te conquistar. Deixe Cristo te conquistar. A graça de Cristo te conquistar. Porque se você for conquistado por Cristo, você vai chegar no alvo para o qual Cristo te conquistou. Mas para isso, corra, 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 corra. Não desista, não desanime, não olhe para trás, mas olhe para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Paulo diz isso, e ele termina dizendo o seguinte, no verso de número 20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal
e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Esse é o alvo. Esse é o alvo. Cristo voltará e tornará o nosso frágil corpo mortal no corpo glorioso, igual ao dele. Essa é a esperança. Essa é a expectativa do crente. Esse é o alvo. É para lá que nós estamos olhando. É para lá que nós estamos seguindo, para esse alvo. Por isso nós somos conquistados por Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Espero que você possa seguir em frente. Apesar das lutas, das dificuldades, apesar das barreiras, das adversidades, das incompreensões, de um corpo frágil, de um corpo fraco, de um corpo que vai envelhecendo e se desgastando com o tempo. Apesar de todas essas coisas, nós temos um alvo. E o alvo é chegarmos na linha onde Cristo está nos aguardando para transformar o nosso corpo mortal, o nosso corpo frágil, num corpo igual ao dele. Amém? Pai querido, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. E obrigado pela esperança que temos em Cristo. Obrigado porque um dia nós nos encontramos com Cristo, com a palavra de Cristo. Um dia nós paramos e fomos recebidos por Cristo. Um dia Cristo se revelou a nós e nos conquistou. E hoje, Pai, nós estamos aqui celebrando o nome de Cristo e dizendo que é somente em Cristo que nós cremos. Ele é tudo para nós. Ele é nossa riqueza. Ele é nosso futuro. Ele é nossa segurança. Ele é aquele que nos conquista e nos coloca na pista e nos impulsiona para chegarmos ao alvo, que é a ressurreição, a perfeição, a termos o nosso corpo transformado num corpo igual de Cristo. Obrigado por essa bendita esperança, Pai. Que a gente não desanime, que a gente não olhe para trás, que a gente não perca o pique, que a gente não perca o ânimo, que a gente não deixe de olhar para o futuro com esperança, porque para isso o Senhor nos conquistou. E eu oro, Pai, por essa pessoa que está nos ouvindo nesta manhã, que possivelmente está confiando talvez no seu lucro, mas que ela possa confiar em Cristo, colocar todas as suas esperanças em Cristo. Eu oro, Deus, por essa pessoa que está com o corpo fragilizado, o corpo fraco, o corpo doente, para que o Senhor dê ânimo, encorajamento, força, vigor e fé para crer, não só na cura, Pai, mas para crer também que esse corpo frágil será transformado e será perfeito. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes no mesmo caminho até o final, correndo e ganhando a coroa que nos aguarda, a coroa da vida. Deus amado e santo, eu oro para que o Senhor nos proteja, nos guarde de todo mal, nos guarde do maligno, nos guarde do engano, nos guarde da falsa doutrina, do falso ensino. Nos guarde, Senhor, de colocar a nossa fé em nós mesmos, mas que a gente possa sempre colocar a nossa fé em Cristo e sempre, Pai, sempre confiar em Cristo e glorificar o Seu nome. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos que o Senhor guarde a cada um, a cada família, proteja-se, livra do mal, em nome de Jesus. Nós oramos assim, Pai, crendo no bendito nome de Jesus. Amém. Muito obrigado
pela sua presença aqui no canal da Igreja Aliança de Alphaville, pela sua companhia. Espero que essa palavra possa encher o seu coração de esperança, de ânimo, de força, que você prossiga para o alto. Prossiga para o alto. Amém? Aguardo você no próximo domingo aqui no canal da igreja, sempre às 10h45. Temos uma mensagem do Senhor para a sua vida aqui. Quero dizer que se você quiser, você pode compartilhar essa mensagem com seus amigos, seus parentes. Você pode também se inscrever no canal da igreja. E você pode também clicar aí no sininho, que você será abençoado com as novas mensagens que vamos colocar aqui no canal. Está bem? Que Deus te abençoe, que Deus guarde e proteja a sua família, que Deus te dê uma semana abençoada na presença dEle e que você possa ter muitas e muitas vitórias e experiência com Cristo. Amém? Fique na paz de Cristo Jesus. Amém.